o filho do império, o grande imperador Fabri Blanc-Icon, brilhava intensamente no trono do poder. Sua sabedoria e força iluminavam o caminho de todo o povo, e seu nome era mencionado com respeito e reverência em todos os cantos do império. Era um jovem com incríveis cabelos dourados e olhos azuis como pedras preciosas, e foi o maior imperador da história. Graças ao seu caráter nobre e talento extraordinário, o império vivia uma era de paz e prosperidade incomparáveis. Mas esse grande governante, nobre e virtuoso, um dia transformou a vida da protagonista em um verdadeiro inferno. O título resumido do romance, A Imperatriz, em conclusão, refletia completamente sua essência, pois a garota inocente estava totalmente sob o poder dele. Só o título já dizia muito, e a história sobre o imperador, o protagonista masculino, e a imperatriz, a heroína, estava longe de ser um conto de fadas. O romance era dominado por um romance sombrio com altas avaliações. A infeliz heroína desta história era ninguém menos que uma boa garota comum. Um dia, uma cliente simpática perguntou à garota médica se ela realmente nunca pensava em se casar. Afinal, ela já estava na idade ideal para isso. Mas a protagonista, Enya Lockhart, nunca cogitou a ideia de casamento. Para ela, seria como viver presa. A avó insistia que ela conhecesse seu neto, supostamente um homem confiável e bom. Mas a jovem recusava firmemente, dizendo que a avó deveria tomar seus medicamentos, e não jogá-los fora como havia feito da última vez. A garota cuidava da saúde da avó e, dessa vez, viu que ela estava melhor que antes, então tinha certeza de que a gripe logo passaria. Ela pediu à avó que não ficasse tão chateada com sua recusa, pois não fazia ideia de que a senhora só queria salvar o neto do imperador louco, e evitar o destino cruel que a história original reservava à protagonista. Talvez fosse hora de fazer as malas e fugir novamente, já que ela estava constantemente se escondendo do imperador. Tudo começou quando a família da heroína, os Lockhart, que ajudaram o atual imperador a tomar o trono da Casa dos Marises, foi elevada à categoria de grão-duques. Para o jovem imperador e a nova facção ducal, era natural organizar um casamento político para consolidar o poder. Mas não havia nenhuma gota de amor entre os recém-casados, eles não tinham nada em comum, pois eram completos estranhos. No entanto, após a primeira noite de núpcias, tudo mudou repentinamente. O imperador, que nunca havia se interessado pela heroína, começou a monitorar não só para onde ela ia e com quem se encontrava, mas também cada uma de suas ações. Ele passou a saber tudo sobre ela, a cada minuto de sua vida. Sua obsessão doentia o levou a sentir ciúmes da família dela e a formular planos cruéis em sua alma perturbada. O auge de tudo foi quando ele acusou a fiel família dela de traição e executou absolutamente todos, apenas para que a heroína ficasse completamente sob seu controle. Sim, o imperador era simplesmente um louco. E fez tudo para que a garota fosse sua, somente sua, para sempre. Quando a heroína acordou, percebeu que havia renascido dentro desse romance horrível, com apenas 8 anos de idade. A catástrofe estava literalmente à porta. O que poderia uma criança de apenas 8 anos fazer? Por isso, ela se sentia totalmente impotente. Mas a solução estava mais próxima do que imaginava, ela nasceu com a habilidade de distinguir qualquer doença apenas pelo olfato. Num belo dia ensolarado, correu até seu avô e declarou que ele tinha um cheiro estranho, não era o cheiro de uma pessoa saudável. Graças a isso, conseguiu identificar a doença do avô ainda em estágio inicial e, como recompensa, recebeu uma generosa quantia. Combinando o talento da família com ervas e sua habilidade própria, a heroína se preparou para uma vida de fuga, mas o decreto imperial nomeando-a como imperatriz chegou 3 anos antes do previsto. No mesmo dia, ela resolveu tudo e fugiu de casa para sempre, certa de que precisava apagar todos os rastros. Mas a bolsa com o suprimento infinito de ervas e sua verdadeira identidade permaneceram com ela. Ela odiava o imperador desprezível com toda a alma, e por dinheiro nenhum do mundo estava disposta a vê-lo novamente sofrer com seu tratamento cruel. A carruagem corria pela floresta, deixando para trás o suave barulho das rodas e o farfalhar tranquilo dos galhos. A jornada pela floresta era cheia de liberdade e aventura, e a natureza ao redor parecia mágica e misteriosa. Faziam cerca de 3 anos que Lady Enya vivia fugindo do imperador, nesse tempo, já havia se mudado pelo menos 10 vezes. Se não fosse por uma recente mudança na lei de registro de residentes, talvez pudesse ter ficado mais tempo na vila. Ela se preocupava imensamente com os pais, mas era melhor se a filha deles morresse de repente. O imperador atual alterou a lei de registro de moradores sob o pretexto de serviço militar, para estudar a população do império, e por algum motivo esse decreto também veio 3 anos antes do original, forçando a jovem a passar por tudo isso mais cedo.
Pelo menos, essa nova lei seria aplicada por último na região sul do Império, então a heroína agora se dirigia para o território do Conde Grinwald, no sul. Era uma área rural remota, estéril e isolada, e como havia poucos jovens por lá, era o lugar perfeito para uma heroína em fuga. Logo, a garota se aproximou de sua nova casa, cujas janelas exalavam uma agradável luz amarela e acolhedora. Ela decidiu entrar antes que a chuva piorasse. E assim que cruzou o limiar da porta, percebeu que estava no lugar certo. O ambiente estava impecavelmente limpo, com móveis lindos e uma casa grande o suficiente para 2 pessoas, não apenas uma. Ela achou aquele lar incrivelmente acolhedor e agradável, e não conseguia desviar os olhos de tanta admiração, pois a casa era ainda melhor do que imaginava. No entanto, havia algo que a incomodava. O corretor havia dito que aquela casa tinha um problema, mas talvez não fosse realmente um problema. As palavras suspeitas do corretor ainda a atormentavam. Aquele lugar era perfeito para se esconder do imperador, porque ele jamais imaginaria que a heroína pudesse estar ali. Enquanto observava o entorno, a garota de repente ouviu um barulho estranho vindo de perto, e, um pouco assustada, decidiu verificar o que era. Com medo, abriu lentamente os olhos, tentando entender a origem do som. O medo paralisou seus movimentos, e ela prendeu a respiração, esperando por algo desconhecido e perturbador. De repente, alguém caiu no pátio da casa, despertando tensão e ansiedade. O barulho e o susto a fizeram estremecer, e seu coração começou a bater acelerado. O tempo pareceu parar enquanto ela olhava, alarmada, para o homem caído no chão, sem saber o que havia acontecido ou o que aconteceria a seguir. Ela chegou até a pensar que o motivo do preço da casa ser tão baixo estava relacionado com problemas de segurança pública, já que havia um jovem caído ali no quintal. Não disse uma palavra, apenas olhou silenciosamente para o homem, que parecia ter surgido do nada, ali no chão. Um jovem encapuzado havia caído, sua figura se misturando à paisagem cinzenta e chuvosa. As gotas de chuva batiam em suas roupas e no chão, fazendo um som suave. Seus olhos estavam fechados. A jovem aproximou-se dele com cautela, o coração batendo com ansiedade no peito. Olhou atentamente para seu rosto, tentando entender se ele ainda estava vivo. Estendeu cuidadosamente a mão para verificar seu pulso ou pelo menos se certificar de seu estado, esperando que ele ainda estivesse vivo e precisasse de ajuda. Ela sentiu um cheiro estranho de doença vindo do jovem. Só podia supor que ele havia simplesmente desmaiado de repente e perdido a consciência, mas não conseguia entender por que ele estava justamente no pátio da casa dela. Enya pensou que, se chamasse a segurança, atrairia a atenção desnecessária logo no primeiro dia, e para alguém foragida, isso seria desastroso. Mas, naquele clima, ela não podia deixá-lo ali sozinho e inconsciente, pois isso pesaria em sua consciência. Abandoná-lo naquele estado só pioraria sua situação. Mesmo estando em fuga, ela não podia fingir que não via aquele homem doente bem à sua frente, que claramente precisava de ajuda. Colocando-o nos ombros, ela o carregou corajosamente para dentro da casa, decidida a ajudá-lo a se recuperar. Afinal, nunca se sabe quem se encontra no caminho, essa pessoa poderia ser justamente alguém que mudaria o rumo da sua vida em fuga, pois ele poderia ser útil. A garota mal conseguiu arrastá-lo para dentro de casa, e ele se revelou bem pesado. Ainda não conseguia entender por que, de todos os lugares, ele havia perdido a consciência bem em frente à sua casa, e no mesmo dia em que ela se mudará. De repente, tudo fez sentido. A jovem lembrou-se de uma carta de Emma, na qual dizia que enviaria um homem para ajudá-la. Para que a jovem escapasse com segurança, Emma contratou um mercenário forte e confiável, em quem depositava toda a sua fé. Para Enya, Emma era como parte da família, sua empregada pessoal, e era a única que sabia da sua verdadeira vida e a ajudava na fuga. Nesse caso, a heroína supôs que aquele homem devia ser o mercenário que Emma contratara na guilda. O jovem ainda não havia acordado, e Enya o observava cuidadosamente, tentando entender quem ele realmente era. Como estava em fuga, se por acaso ele tivesse sido enviado pela família imperial, isso seria um desastre. Então, ela decidiu verificar se ele possuía o símbolo dos mercenários, que todos carregavam. No bolso dele, havia uma plaquinha de madeira com a imagem de um lobo do futuro, o símbolo dos mercenários, que cada um guardava com zelo. E considerando que os mercenários são classificados por ranking, do mais alto ao mais baixo, aquele jovem era de classificação mais alta. E seu nome era um nome comum, Dali. O nome do imperador era algo como páprica, pimentão, tomate, ou seja, definitivamente não era ele. Era uma versão imaginária do imperador. No original,
O imperador era descrito como incrivelmente bonito, como nos clichês típicos de romances obsessivos. Os protagonistas sempre eram lindos demais. Mas ainda assim, esse rapaz era bonito demais para ser um figurante qualquer, e a heroína percebeu que precisaria investigar melhor. Com 2 dedos, ela abriu as pálpebras dele e olhou seus olhos. Ele tinha cílios e sobrancelhas pretos normais, e uma íris dourada. Ele não se parecia em nada com o imperador, o famoso loiro de olhos azuis. Embora ela não tivesse 100% de certeza, havia uma coisa que agora ela sabia com clareza. Ela precisava curá-lo e fazê-lo recobrar os sentidos. E quando ele acordasse, seria fácil descobrir quem ele realmente era. Se tivesse sido enviado pelo imperador, ele não ousaria tratar a futura imperatriz com rudeza, e Anne aproveitaria o momento certo, para fugir novamente. Além disso, seu avô sempre dizia que não se pode virar as costas para alguém que precisa de ajuda. Ele costumava dizer que o lema da família Lockhart era uma qualidade que todo médico deveria possuir, e aquele jovem podia se considerar de muita sorte, pois ela iria tratá-lo com perfeição. Por muitas horas, quase até o entardecer, quando o sol já havia desaparecido no horizonte, a jovem tentou curar o rapaz, e só na manhã seguinte conseguiu terminar. A febre havia cedido, e agora sua respiração estava estável, e Anne até sentiu que fazia tempo que não se concentrava tanto em algo. Ela não sabia por que ele estava naquele estado, mas esperava que ele acordasse em breve. No entanto, nem percebeu quando fechou os olhos de madrugada e simplesmente adormeceu no chão. Em seu sonho, sentiu alguém tocando seus ombros e cobrindo-a com um cobertor macio, mas era certo que não havia mais ninguém naquela casa, além dela e do rapaz. O jovem cuidadosamente envolveu a garota em um cobertor macio, para que ela pudesse dormir bem, pois provavelmente entendia que ela havia sido sua salvação. No sonho, a garota murmurava algo sobre sua criada Emma, dizendo que ela era barulhenta demais e já estava fazendo algo desde cedo. Mas ao abrir os olhos, a heroína se lembrou de que estava foragida há 3 anos, e certamente não havia nenhuma Emma por perto. Ela saltou da cama em choque, percebendo que a criada estava no ducado e não poderia estar naquela casa, onde ela havia se instalado sozinha no dia anterior. Ao abrir os olhos, assustou-se ao perceber que estava no 2º andar, e lembrou-se de que no dia anterior havia tratado de um rapaz, e então sua memória falhou. O som vinha do 1º andar, e provavelmente alguém já havia conseguido rastreá-la, pois o imperador nunca dormia e estava sempre tentando encontrá-la. Ela entrou na cozinha com cautela e viu um jovem de avental segurando uma frigideira, tentando cozinhar algo. Seu olhar era concentrado e um pouco pensativo, e havia um leve sorriso em seu rosto. Ele parecia ter acabado de preparar algo fragrante e apetitoso. Ela então percebeu que o jovem à sua frente era o mesmo de ontem, que ela havia tratado pela metade da noite. Agora, ele parecia muito bem e havia se recuperado rapidamente. Mas mesmo assim, a jovem pegou a vassoura e perguntou de forma ameaçadora quem ele era e o que estava fazendo em sua cozinha. O rapaz, assustado, respondeu que só queria fazer o café da manhã como forma de agradecimento. Os pensamentos da garota ficaram confusos, e ela até esqueceu se havia mesmo perguntado quem ele era, pois ficou distraída com o aroma delicioso que tomava conta da cozinha. O jovem percebeu que havia se esquecido de se apresentar e, sorrindo, disse que se chamava Dali e que também era o proprietário da casa. A heroína não entendeu nada, que confusão era aquela, e de onde tinha saído o dono da casa. Agora ela entendia por que o aluguel era tão barato, mesmo para uma vila tão isolada. Ela então decidiu esclarecer tudo e disse ao Sr. Dali que iria alugar o 2º andar, e que ele poderia ficar no 1º. Enya tinha certeza de que estava alugando a casa inteira, mas por algum motivo só um andar havia sido alugado. O rapaz então confessou que precisava urgentemente de dinheiro, mas não havia uma casa menor para a qual ele pudesse se mudar imediatamente, por isso, não teve escolha. Enya havia encontrado esse lugar com muita dificuldade e estava com tanta pressa que nem conferiu direito o contrato, e era totalmente sua culpa. No fim, ela foi até o corretor para saber todos os detalhes e perguntou por que ele não havia explicado tudo desde o início, mas o corretor alegou que tinha dito que a casa era um pouco especial. A heroína chamou o corretor de vigarista, pois achou que ele estava falando de fantasmas ou insetos, mas ele falava como se a casa inteira tivesse sido alugada. No fim, descobriu-se que a casa era dividida em 2 andares. A jovem então soube um pouco mais sobre Dali, e, pelo tempo que ele já vivia ali, antes mesmo de ela ser nomeada imperatriz, era conhecido por ajudar os moradores da vila, tratando os problemas dos outros como se fossem seus. Isso aliviou um pouco suas suspeitas, mas viver com um estranho ainda era desconfortável.
Contudo, como precisava esconder sua identidade, não podia resolver isso legalmente. No fim, ela não conseguiu encontrar uma solução melhor e teve que voltar para casa. Surpreendentemente, tudo correu bem, e ao chegar encontrou biscoitos deliciosos e aromáticos esperando por ela na mesa. Agora, restava apenas uma pergunta importante: como ela resolveria esse problema inesperado? Afinal, ela jamais imaginou que teria que dividir a casa com outra pessoa, especialmente com o próprio dono do imóvel. O jovem até admitiu que, se a presença dele fosse um incômodo, ele poderia morar do lado de fora. Mas Enya sabia muito bem que ele não teria para onde ir. Ainda mais naquela situação. Tempo frio. Dali respondeu que poderia ir embora, mas olhou para a heroína com um olhar tão expressivo que ela novamente não soube o que fazer. Por mais que pensasse, era descarado demais expulsar o dono da própria casa. Além disso, ela sabia que não havia nenhuma outra casa disponível em Greenwald para onde pudesse se mudar. Enquanto os dois jovens estavam em meio a uma conversa tensa, sons estranhos foram ouvidos do lado de fora da porta. Já era bem tarde, e ela chegou a se perguntar se o dono da casa esperava visitas. Mas Dali não estava esperando ninguém. Decidiu verificar e pediu à garota que ficasse dentro de casa. Ele tocou cuidadosamente a maçaneta da porta, tentando imaginar quem poderia ter vindo visitar a essa hora. Um jovem alto e loiro estava no batente da porta e perguntou, com um sorriso encantador, se a mais bela senhorita Ana estava em casa. Ana era o pseudônimo que a garota usava após sua fuga, e a mais bela do mundo era uma palavra-código que Emma havia combinado com ela. A garota entendeu imediatamente que ele era um dos mercenários contratados para servi-la, e que também havia trazido uma carta escrita por Emma. A heroína, horrorizada, percebeu que se ele tinha sido contratado através da guilda de mercenários, ela teria que pagar por ele, e também decidir onde ele iria morar. Mas o orçamento de Enya era extremamente limitado, pois ela havia fugido do imperador sem um centavo no bolso. Dali não entendia absolutamente nada do que estava acontecendo, porque um mercenário da guilda havia aparecido em sua porta. A heroína perguntou se ela teria mesmo que pagar para contratá-lo, e o jovem confirmou que a taxa de contrato era cobrada à parte do pagamento inicial. Agora, ela precisava encontrar uma moradia separada em Greenwald para o mercenário, o que poderia se tornar um grande problema. Após desejar boa sorte ao jovem, a heroína pediu desculpas e decidiu cancelar o pedido, pois não tinha absolutamente nenhum dinheiro para pagar a comissão. Fechou a porta atrás do mercenário e entendeu que esse plano havia fracassado. Ela então perguntou ao dono da casa se poderia usar o segundo andar por um ano inteiro, conforme tinha sido acordado com o corretor. Há dois tipos de pessoas no mundo, aquelas que valorizam a funcionalidade, e aquelas que valorizam o custo-benefício, e agora ela precisava descobrir em qual categoria Dali se encaixava como dono da casa. Emma valorizava a funcionalidade, e Enya, o custo-benefício. Por isso, Emma enviou um mercenário de tão alta patente, pois se preocupava com a segurança da garota. Seja como for, para alguém que conta cada centavo, a vida é simplesmente insuportável: comissões, despesas, moradia, alimentação. Para a heroína, tudo isso era demais. Ela não tinha motivo algum para não contratar Dali. Poderia se esconder dele sob a nova lei de registro de moradores, e além disso, ele era um mercenário de classificação A, ou seja, um excelente protetor. E além de tudo isso, aquele doce jovem cozinhava maravilhosamente bem e tinha um sorriso incrivelmente encantador. Subitamente, ela admitiu que tinha um pedido muito importante para fazer a Dali, e os olhos do rapaz se arregalaram de surpresa. Ela prometeu pagar um salário base de 1 milhão de rublos. Já que viveriam juntos, ela poderia arcar separadamente com os custos de moradia. Então, pediu que ele se tornasse seu mercenário pessoal. Admitiu que, quando o rapaz perdeu a consciência, ela verificou sua plaqueta de identificação. O valor que aparecia deixava claro que aquele era um pedido fora do comum. Enya revelou que estava fugindo atualmente, e que precisava de um protetor. Estava em perigo, e de certa forma, aquele homem era poderoso, por isso, podia pagar uma quantia alta por seus serviços. Como era uma tarefa perigosa, ela ofereceu uma compensação adicional, e o total seria bem grande, o suficiente para comprar uma propriedade inteira na capital. O jovem entendeu que uma missão com tamanha recompensa devia ser extremamente arriscada, e queria saber todos os detalhes, prometendo manter tudo em segredo absoluto. Como a heroína suspeitava, ele foi convencido rapidamente, e ela percebeu que havia feito a escolha certa. Ela então pediu que Dali se tornasse seu marido por contrato durante um ano inteiro, para que pudesse estar completamente protegida.
Essa era a verdadeira razão de ter oferecido uma quantia tão alta, porque nem mesmo o imperador ousaria tocá-la, se soubesse que a garota estava casada. Talvez aquilo fosse pedir demais, e provavelmente, essa era a primeira vez que ele recebia um pedido tão incomum. Mas havia uma razão para o casamento arranjado durar exatamente 364 dias, era por causa do sistema de adiamento de validação matrimonial. Casar no Império era fácil, mas se divorciar era extremamente difícil. A brecha perfeita era que os casais não se tornavam oficialmente parceiros legais imediatamente, e podiam se divorciar dentro de um ano. E a garota admitiu que, na verdade, recentemente havia recebido uma proposta de casamento, de um homem impiedoso e perigoso. É por causa dele que ela está fugindo há 3 anos. Se casasse com Dali, ela poderia viver legalmente em sua casa, sob a proteção da lei de direito à residência, e finalmente ficar em segurança. Quando perguntaram quem havia pedido a moça em casamento, ela não ia responder, pois Dali ainda não havia aceitado o acordo. O jovem ficou em silêncio, e a dama lhe deu tempo para pensar se ele concordava em atender ao seu pedido. Ela não tinha intenção de pressioná-lo e, se ele recusasse, estava pronta para procurar outro marido. Mas naquele momento, o jovem aceitou suas condições. Ele segurou sua mão e respondeu que com certeza se tornaria seu marido. E, a partir daquele momento, ela viveria em paz e segurança na casa dele. Logo depois, eles partiram em uma carruagem para resolver questões importantes, e a heroína contou tudo a Dali, em ordem, para que ele lembrasse dos momentos cruciais. Eles inventaram uma história sobre um relacionamento à distância, mas que haviam se separado por causa dos pais dele. E como ele foi até o extremo sul, nunca conseguiu esquecê-la durante todo esse tempo. Por isso, estavam com tanta pressa para se casar logo, para finalmente viverem juntos felizes e em completa harmonia. Acontece que, no continente, os casamentos ocorrem no templo mais próximo, e o templo para o qual estavam indo era conhecido por ajudar casais que fugiam para se casar rapidamente. Finalmente, a dama confessou que era uma aristocrata da família Lockhart. O homem que havia lhe pedido em casamento fora o próprio imperador. Mas Dali já estava pronto para assumir todos os riscos. Ainda assim, por alguma razão, seu rosto parecia surpreso. Ele não conseguia deixar de ficar nervoso, embora antes a garota achasse que ele era incrivelmente calmo. Mas, por mais que se olhasse, aquilo era um casamento por contrato, e ela compreendia perfeitamente seus sentimentos. Pediu a Dali que não se preocupasse, pois da mesma forma que ele teve coragem por ela, se algo acontecesse, ela estaria pronta para fazer tudo o que fosse possível por ele. Enya percebeu que o jovem estava muito nervoso, e sua voz de repente começou a tremer violentamente. Finalmente, os heróis chegaram ao luxuoso e enorme templo onde iriam assinar o contrato de casamento. Eles combinaram que seu primeiro encontro teria sido na capital, onde ele trabalhava como estagiário. E provavelmente seria melhor dizer que foi durante um banquete de uma família aristocrática. Uma vez na capital, o jovem riu ao dizer que o encontro ocorreu no jardim atrás do palácio, pois isso soava muito bonito. Poderia adicionar um pouco de romance à história, para fazê-la parecer uma verdade real. Discutiram todos os detalhes. E antes de entrar no templo, decidiram conversar sobre o passado de Dali, que supostamente vinha do território de Pendragon, no norte, e agora era um mercenário da guilda Blacktali, também no norte. Tentando prever quais perguntas o sacerdote poderia fazer, a dama perguntou por que o jovem havia viajado até o extremo sul, para Grinwald, a região mais ao sul do Império. Eles não podiam deixar passar nenhum detalhe, pois queriam que esse casamento parecesse baseado em amor verdadeiro. Dali falou sobre acidentes e sobre seu sonho antigo que não conseguiu realizar, razão pela qual foi até Grinwald. Suas palavras soaram confiantes. A heroína não sabia exatamente o que havia acontecido, mas esperava sinceramente que ele conseguisse realizar seu sonho. Chegará a hora de entrar no templo. Mas, de repente, a garota decidiu perguntar algo a Dali. No limiar do templo, ela quis saber se ele já havia se relacionado com outras garotas ou se estava namorando alguém. Haviam combinado não interferir na vida pessoal um do outro e ele poderia responder honestamente, mas o jovem admitiu que não tinha absolutamente ninguém e nunca teve, e que ela não precisava se preocupar com isso. Finalmente, os heróis seguiram para celebrar um casamento falso, que talvez trouxesse algo incomum e interessante para a vida de ambos. Chegaram até o sumo sacerdote, e com voz doce, a dama disse que vieram celebrar um casamento oficial. Os heróis apaixonados contaram sua história, que haviam fugido por amor, e pediram que tudo fosse feito o mais rápido possível. Por alguma razão, Enya também ficou nervosa, e aquele lugar majestoso a deixou atônita.
Embora Dali parecesse muito mais calmo e demonstrasse estar centrado, na verdade ele não entendia nada e ficou parado como um soldado de estanho. A porta do salão cerimonial se abriu, e o sacerdote pediu que os noivos entrassem. Eram um casal recém-casado que naquele momento caminhava até o altar sagrado para celebrar um casamento fictício. O sacerdote começou seu discurso, perguntando se os noivos estavam prontos para compartilhar a vida matrimonial. A dama respondeu com voz confiante que estava pronta para fazer os votos de casamento, algo com que sempre sonhara. E o jovem sorriu e admitiu que havia esperado por esse dia e que finalmente havia chegado, e que estava incrivelmente feliz. Não havia vestido de noiva nem anel caro. Nenhum convidado os felicitando, mas ainda assim, o olhar era tão sincero. E após o consentimento deles, o sacerdote anunciou a celebração do casamento oficial. Ana quase acreditou que aquele casamento havia sido feito por amor verdadeiro. E mesmo que fossem apenas um casal falso, ela propôs que cuidassem um do outro durante o próximo ano feliz. De repente, ela percebeu que, de tanta alegria, havia deixado sua capa no templo, e o jovem decidiu ir buscá-la. Dali era incrivelmente atencioso, e Enya sentiu que havia escolhido a pessoa certa para colocar seu plano em prática. O sacerdote estava ao lado da estante com livros sagrados e procurava algo com insistência, sem esperar que Dali aparecesse ali naquele momento. Subitamente, Dali surgiu silenciosamente no templo e perguntou onde estava o certificado de casamento. O sacerdote se assustou com sua chegada. A aparência de Dali parecia diferente da do homem que havia acabado de sair da cerimônia de casamento. O sacerdote nem percebeu de imediato que era o mesmo noivo, pois uma aura completamente diferente emanava dele. Sem hesitar, o sacerdote lhe entregou o certificado de casamento. O jovem o pegou nas mãos, e o sacerdote gritou que ele ousava fazer tal coisa dentro do salão nupcial. Mas, naquele momento, o jovem assinou o nome Fabri Blangy no certificado, um nome que não era o dele. O sacerdote gritou: "Como ousa? Esse jovem usou o nome da família imperial. Será que enlouqueceu completamente?" Um plebeu como ele não podia simplesmente usar aquele nome, e o sacerdote não entendia o que estava acontecendo. Dali então jogou um anel de ouro com diamantes caríssimos sobre a mesa e declarou que aquele pagamento deveria ser mais do que suficiente. O sacerdote percebeu que aquele anel era exclusivo do imperador, era a primeira vez que via algo tão valioso, provavelmente valendo uma quantia fabulosa. Dali disse que até mesmo um sacerdote corrupto, que adora apenas o dinheiro, deveria saber o que aquilo significava. Por isso, se não quisesse morrer, era obrigado a continuar registrando o casamento e fazer exatamente o que ele mandava, o casamento precisava ser legalizado. Ele pediu para o sacerdote continuar o registro, e este, com as mãos trêmulas, nada pôde fazer. O jovem então declarou que não era o imperador, que seu nome era Dali, e que o sacerdote devia lembrar disso para sempre. E, se contasse a alguém o que havia acontecido naquele dia, um destino terrível o aguardava. Ele advertiu: se não quisesse perder a cabeça, o sacerdote não deveria contar a ninguém sobre o ocorrido. O sacerdote prometeu ao jovem que faria exatamente isso, pois aquele homem lhe parecia incrivelmente ameaçador. Com a capa que a garota havia esquecido em mãos, Dali deixou o templo. E assim, aquele casamento terminou de forma completamente inesperada. As palavras contrato e período de teste agora eram apenas palavras comuns, cujo segredo permaneceria para sempre guardado dentro do templo. Agora que haviam se casado oficialmente no templo, o jovem tornará-se realmente seu marido. Ele nunca havia planejado deixá-la desde o início. Mas, infelizmente, ela não sabia a verdade inteira. Ele já a conhecia há muito tempo. A doce dama Enya Lockhart, cujo coração deveria pertencer somente a ele. Havia algumas garotas paradas perto do templo, e elas notaram que o homem que acabará de passar era com certeza o Sr. Dali, aquele que mora na colina em Greenwald. Era o mesmo homem que Valid queria convidar para sua festa de aniversário, e ela também reconheceu o rosto dele. Todas perceberam que ele havia saído com uma moça pelo lado da capela onde são feitos os votos matrimoniais, e ficou claro para todos que aquele jovem havia se casado. No dia seguinte, começaram a chegar presentes de casamento na casa do jovem. Mas nem meio-dia havia se passado desde a cerimônia. Assim que a notícia se espalhou, todos se apressaram em preparar presentes. E, pelo que parecia, Dali era incrivelmente popular. O jovem se desculpou se aquilo pudesse incomodar a moça, mas nem sequer negou sua superioridade. Enya considerava Dali uma boa pessoa, sempre disposto a ajudar nas tarefas da vila, e sua simples presença já o destacava entre os demais.
Se pensar bem, a situação não era ideal, pois ela tinha algo a esconder. Em condições tão difíceis, as pessoas viviam como uma grande família unida. Ela se tornará esposa de um homem que atraía a atenção de todos na vila. Isso chamou muito mais atenção do que ela imaginava, mas decidiu usar isso a seu favor, e talvez a história mudasse por causa disso. Havia um solo fértil escondido ali que até os mais poderosos desejariam ter. E, segundo a história original, havia um grande campo de ervas medicinais em Greenwald, pertencente ao Duque Exxon. Mas, pelo que ela viu no caminho de volta do templo, não havia nada que lembrasse um campo de ervas. Dali disse que já havia estado muitas vezes na propriedade do Lorde, mas nunca ouvirá falar sobre isso. Se fosse do Duque, com certeza ele saberia. Acontece que o Duque ainda não havia começado a cultivar o campo de ervas, o que significava que ela tinha uma excelente oportunidade. Então Enya se aproximou de Dali e perguntou se ele poderia encontrar um terreno fértil adequado para ela. Dali ficou curioso, perguntando se ela pretendia cultivar, mas disse que a terra precisava ser próxima da propriedade do Lorde e da floresta de Goku. Ao ouvir o pedido da garota, o jovem prometeu procurar por uma terra que se adequasse a ela ainda naquele dia. Vestindo sua capa escura, anunciou com um rosto sereno que sairia para um negócio importante. Para a heroína, esse homem se mostrou um marido contratual muito confiável, e ela estava incrivelmente feliz por tudo ter dado certo. Enquanto Dali procurava um terreno adequado, ela pretendia limpar a casa enquanto ele cuidava de seus afazeres. Houve uma batida na porta, e Enya presumiu que fosse mais um dos moradores da vila, que sempre vinham visitá-la. Havia duas garotas paradas na porta, que por algum motivo estavam indignadas porque a dama demorou para abrir a porta para elas. Ela não sabia quem eram aquelas pessoas, nem por que estavam com raiva. Mas, da porta, perguntaram se a heroína realmente havia se casado com Dali. Ela não entendia de onde vinham aquelas jovens, já que Dali havia saído para trabalhar há apenas algumas horas, e agora elas estavam gritando algo sobre chantagem e suborno. Elas insistiam que ela definitivamente não era adequada para Dali, especialmente com Lady Adeline por perto, uma mulher que tinha tudo e que o casamento deles era um completo absurdo. A heroína tentou conversar com elas, dizendo que seu casamento dizia respeito a ela e a Dali, e não a elas. Mas nesse momento, a conversa foi interrompida por uma dama vestida de vermelho, com sapatos vermelhos. Ana disse que, se as garotas continuassem se comportando daquela forma, colocariam a senhorita em uma situação difícil. Ela sabia o nome da heroína de algum lugar, e também circulavam boatos de que ela e Dali realmente haviam se casado recentemente. A heroína temeu que o imperador a tivesse enviado, já que ela sabia seu nome completo. O nome da garota era Adeline, e ela pediu para Enya não se preocupar, pois só viera para convidar os vizinhos para um pequeno encontro. Lady Adeline era parente do Lorde de Greenwald, e queria ver o local pessoalmente, era praticamente neta do Lorde, e uma das garotas pediu que mostrassem respeito. Adeline planejava ficar hospedada na propriedade do Lorde porque gostava muito da natureza de Grunwald, tudo graças às conexões próximas entre Cedon e Grunwald. Ela admitiu que gostaria de convidar Lady Enya para um chá, que aconteceria no dia seguinte. A heroína logo percebeu que Adeline estava fingindo ser uma aristocrata gentil, achando que Enya era nova por ali e provavelmente teria dificuldade para se adaptar, então fingia querer ajudá-la. Mas era óbvio que suas palavras não eram nada sinceras. Ao entregar o convite, Adeline perguntou se Enya compareceria à cerimônia do chá. Parecia que queria humilhá-la na frente das outras, mas Enya apenas agradeceu pelo convite e admitiu que assim poderia aprender mais sobre o local, o que, na verdade, era bom, pois ainda precisava permanecer próxima da propriedade. À noite, Dali trouxe um pedaço de bolo delicioso e perguntou se Enya tinha certeza de que queria ir, pois não era obrigada. Mas ele também estava muito curioso para ver a propriedade. Dali sugeriu que ela provavelmente precisaria de um vestido para o evento e, se não se importasse, poderia pegar qualquer um da sala de vestidos no segundo andar. Enya se perguntou se o jovem já havia vivido ali com alguma amante, pois, enquanto limpava a casa, abrirá o closet e lá havia roupas femininas organizadas conforme as estações e o clima. O jovem afirmou que aquelas roupas haviam sido deixadas por sua irmã mais nova quando ela se mudou, porque, se fossem roupas de uma ex, a heroína nunca ousaria usá-las. Dali disse que as garotas não precisavam se preocupar, pois os vestidos não pertenciam mais a ninguém. Se as roupas estavam sem dono, a heroína decidiu aceitá-las com alegria, afinal, um rapaz tímido como Dali com certeza não teria morado com uma amante, e isso não combinava nada com ele.
Em uma pequena vila, numa das casas, gritos altos podiam ser ouvidos, garotas discutiam furiosamente sobre algo. Uma das damas chamou a irmã, que estava visivelmente nervosa. A festa de aniversário estava chegando e ela queria preparar algo especial. Ela não entendia como aquela garota de origem inferior ousava ocupar seu lugar. Então ordenou que sua assistente fosse contatada imediatamente. No dia seguinte, próximo à propriedade do Lorde, o casal recém-casado estava observando terrenos que se encaixavam perfeitamente nas condições que a heroína havia descrito. O terreno era enorme, e o preço estava baixo demais, o que fazia Anne acreditar que estava com sorte. Na verdade, havia boatos de que uma maldição pairava sobre aquelas terras, e que o Lorde havia adoecido por causa disso, por isso, o terreno próximo à propriedade estava sendo vendido abaixo do preço de mercado. Um grande lote de terra perto da floresta de Goko, com localização e relevo semelhantes aos descritos no original, e claramente aquele era o terreno que a heroína estava procurando. Mas ela ainda não entendia o mau cheiro estranho que se espalhava pelo local e irritava constantemente seu nariz. No original, dizia-se que aquela era terra incrivelmente fértil, onde cresciam plantas medicinais, mas não havia nenhuma menção a cheiro. A heroína suspeitava que algo ali estava definitivamente errado. Dali, sempre prevenido, havia levado uma pá, pois sabia que poderia ser útil, e a heroína estava decidida a começar o trabalho. Primeiro, Dali decidiu fazer algo, mas a garota não fazia ideia do que ele queria dizer. Ele sabia que logo ela teria de participar da cerimônia do chá, então pediu que apenas se sentasse ao lado dele sobre a capa que havia perdido. Recentemente, ele estava cansado de repetir que tinha muito trabalho, mas hoje decidiu fazer todo o serviço pesado por ela, pois queria ajudá-la. Ele se importava muito com a heroína, e sentimentos calorosos se espalharam dentro dela. Com a pá nas mãos, ele começou. Enquanto a dama analisava cuidadosamente o solo com luvas, o jovem observava seus movimentos. Como ela suspeitava, o solo mais profundo tinha um cheiro diferente do que havia na superfície, um cheiro de terra fresca rica em micro-organismos, mas ainda assim, algo estava estranho. A terra fértil estava coberta por um solo fétido, embora qualquer herborista estivesse pronto para matar por ela. Provavelmente era por causa dela que o Duque ainda não havia comprado esse terreno, e Enya decidiu aproveitar a oportunidade e agir antes dele, oferecendo-se para comprar a terra. Grinwald agora a usava por conveniência, mas aquela terra pertencia ao Lord Kidlan, e era justamente o terreno da família da mesma garota com quem a heroína estava prestes a tomar chá. O proprietário era Kidlan, parente do Lorde. E foi graças à Lady Kidlan, que possuía grande influência em Grunfeld, que a heroína teve uma estranha sensação de déjà vu. Ela não sabia o que estava acontecendo ali, mas não estava disposta a abrir mão daquela terra maravilhosa por nada. Dali sugeriu que voltassem à propriedade e prometeu investigar tudo pessoalmente e trazer à garota as informações necessárias o mais rápido possível. Naquele dia aconteceria a cerimônia do chá na magnífica propriedade do Lord Grinwald. Dali ofereceu educadamente a mão para que ela descesse da carruagem, e chegaram exatamente no local certo. Anne agradeceu ao jovem por acompanhá-la, mas para ele era uma grande honra ajudá-la. A anfitriã já estava esperando os convidados. Ela ouvirá dizer que aquele casamento fora forçado, mas era a primeira vez que via o sorriso de Dali. Ela cumprimentou a senhorita Enya, que agradeceu pelo convite inesperado. A heroína decidiu provocar um pouco após o que aconteceu no dia anterior e, apoiando-se no jovem, admitiu que provavelmente havia se sentido um pouco mal na carruagem. Mas parecia estar bem melhor após os cuidados de Dali, o que o deixou extremamente feliz ao ouvir isso. Mas a anfitriã não conseguiu conter sua raiva. Tentou manter a postura por causa da presença de Dali, mas seu rosto estava mais escuro que uma frigideira de ferro fundido. O jovem beijou a mão da garota e disse que era hora de ir, prometendo vê-la mais tarde, à noite. A anfitriã então anunciou que era hora do chá começar e pediu a Enya que entrasse. Tudo funcionava como um relógio. A heroína estava feliz como um elefante, enquanto Lady Adeline estava de mau humor. Ela abriu a porta com força total, atrás dela estava uma das garotas, e por isso acabou levando uma pancada forte na cabeça. A dama caiu no chão e a anfitriã se indignou por ela estar parada bem na frente da porta. Tudo já estava pronto para o chá, e Enya correu para ajudar a moça caída, verificando se ela estava bem ou se havia se machucado seriamente. O nariz da garota começou a sangrar, e a atenciosa Enya pressionou um lenço no nariz dela para estancar o sangue. Apesar das roupas da moça parecerem gastas, ela não se parecia com uma criada. E Enya havia ouvido que a propriedade de Grinwald estava tão pobre que nem podiam contratar uma empregada.
Nesse momento, a anfitriã gritou que tinha pedido à moça para não andar sozinha, pois ela era frágil. Pediu que ela voltasse ao quarto, e então ficou claro que a garota era sua irmã. A anfitriã perguntou se ela podia ficar no quarto por um tempo, e a aristocrata disse que sim. Mas por que fazia perguntas tão estranhas? A heroína percebeu que aquela garota não se parecia em nada com a irmã mais nova da anfitriã, pois eram completamente diferentes. Lady Adeline e Lord Grinwald eram parentes, e podia-se dizer que ela era neta do Lord. Mas seria Sofia também neta do Lord Grinwald? E, se fosse, algo estava errado. A verdadeira neta do Lorde não podia nem participar da cerimônia do chá, enquanto uma parente qualquer se comportava como dona do lugar. Uma das moças pediu para entrar, e a heroína não conseguia entender o que estava acontecendo com aquela propriedade. As moças já sabiam que Anne havia chegado com Dali e achavam que ela era uma simplória, que não precisava ser levada a sério, e que Dali havia se envergonhado ao se casar com ela. Elas acreditavam que, em um casal, um deveria beneficiar o outro, por exemplo, quem se casa com uma dama, ganha riqueza e prestígio. As damas continuavam fofocando, era só disso que falavam, e honestamente, Anne esperava mais. Elas tentavam diminuí-la com provocações disfarçadas, dizendo que, se a esposa tivesse algum senso de decência, teria deixado Dali livre para encontrar alguém mais adequado a ele. Anne esperava algo mais elevado, mas o que encontrou foi desprezo e sarcasmo. Logo, uma das garotas sugeriu iniciar a celebração de aniversário da verdadeira estrela, Adelina. Ela pediu para que Lady Adeline aceitasse seu presente, mas Adeline respondeu, em um tom afetado e agudo, que não precisava se preocupar com presentes, que aquilo era apenas um chá, e agora de repente virava uma festa de aniversário. As garotas provavelmente queriam envergonhar Enya, insinuando que ela era rude por não ter levado nenhum presente. Lady Adeline perguntou qual presente a senhorita Anne havia preparado, já que supostamente era o presente dela que ela mais esperava. Outra dama perguntou se Anne havia vindo de mãos vazias, mesmo após o gentil convite de Lady Adeline. A heroína percebeu que havia chegado o momento daquela vergonha terrível. Adeline pediu às damas que não fossem tão severas, pois foi ela mesma quem convidou Anne para ir até lá. Mas a heroína era esperta e engenhosa. E, claro, também havia preparado um presente especial. Ela segurava um lindo presente nas mãos e o entregou a Lady Adeline com admiração, parabenizando-a por seu aniversário. Adeline certamente não esperava por isso, pois estava certa de que a garota viria de mãos vazias para envergonhá-la. Mas, na verdade, Enya vinha preparando esse presente desde o dia em que aquela dama insolente invadiu sua casa. Após a aparição dessa mulher, Dali perguntou se Enya havia pensado no que daria a Lady Kidlan, mas naquela época a heroína nem sequer entendia do que estavam falando. Pensava que tinha sido convidada apenas para um chá e em momento algum mencionaram um aniversário. O jovem confessou que um incidente havia ocorrido recentemente e ele não se lembrava do rosto da garota que o abordou. Mas a garota, que disse ser filha do Lorde, o havia convidado para seu aniversário. Como se tratava da propriedade do Lorde, o jovem pensou que ela também havia sido convidada para a festa, mas parece que ele estava enganado. A heroína então percebeu que ele estava certo e que, provavelmente, esconderam de propósito a informação para envergonhá-la. Aconteceu que Dali tinha algo que poderia ser um presente adequado. E se Enya chegasse de mãos vazias, haveria problemas. Então ele trouxe a caixa para ela, como pagamento por um dos pedidos anteriores. Pediu à heroína que aceitasse, pois não precisava daquilo. Graças à ajuda de Dali, ela conseguiu não ser vista como uma convidada rude ao chegar em Grunwald. Lady Adeline mal podia esperar para ver o presente de sua nova amiga, certa de que finalmente conseguiria humilhá-la. Dentro da caixa havia uma corrente de prata com um pingente fofo, e no centro, uma enorme pedra preciosa. No entanto, ela comentou que colares grandes e chamativos combinavam mais com ela, e que aquele presente, embora bonito, era pequeno demais. Era até difícil atribuir um valor à peça. Lady Adeline admitiu que estava tudo bem, que era algo sem preço. E sua reação a Enya não foi nada surpreendente, era exatamente a reação que Enya esperava. Uma das damas afirmou que a garota tinha toda a razão e nem permitiu que Lady Adeline terminasse de falar. Como Lady Adeline mesma disse, aquele item era realmente inestimável, e a garota era filha do chefe de uma grande guilda comercial. Ao olhar para a corrente, a dama percebeu que era obra de um mestre de 6º nível do Império, jamais imaginaria ver o chifre de anjo em tal lugar. Pediu um momento para exclamar e Lady Adeline não podia acreditar que um chifre de anjo aparecesse nas mãos de uma simples camponesa, pois acreditava ser obviamente falso.
A dama se dirigiu até Enya, que ficou um pouco apreensiva, sem entender por que ela ia diretamente até ela. A dama se desculpou pela abordagem repentina, mas disse estar muito interessada no colar e gostaria de conversar em particular. Se fosse realmente um chifre de anjo, seria ele o responsável pelo novo interesse geral em pingentes na capital, um trabalho tão fino poderia ser considerado arte. E a dama percebeu de longe que era genuíno, sem sombra de dúvida. Ela afirmou que parecia que o presente era valioso demais para a Lady Adeline e que ela não poderia recusá-lo. Mas, de fato, Adeline nem reconheceu o que era e ainda riu, dizendo que era pequeno demais. E agora era ela quem havia sido humilhada por não querer aceitar algo tão caro. Adeline não conseguiu conter suas emoções e decidiu encerrar o chá ali mesmo. Uma das moças conseguiu envergonhar a Lady e, ao mesmo tempo, afastá-la. Enya entendeu imediatamente que aquela dama não era uma pessoa comum e provavelmente valia a pena conversar com ela. Ela a convidou para visitá-la, e a dama imediatamente percebeu que Dali, por quem Lady Adeline era completamente apaixonada, estava sentado bem na sua frente. A garota pediu desculpas pela intromissão e foi direto ao ponto, oferecendo vender o colar com o chifre de anjo. Normalmente, obras-primas como aquela são tão raras que dificilmente alguém as veria sequer uma vez na vida. Pensando bem, aquele colar foi o pagamento por um pedido, e ninguém sabia ao certo quem era o cliente. A dama perguntou se Enya realmente venderia o colar que era o presente para Lady Adeline, mas Enya sabia que Adeline estava claramente contra ela e sequer reconheceu o verdadeiro valor da peça. Por outro lado, se uma pessoa reconhece o verdadeiro valor de algo, talvez no futuro elas possam se tornar boas amigas, afinal, é sempre melhor ter mais pessoas em quem se possa confiar. Enya disse que, em nome da nova amizade, poderia reduzir o preço, mas em troca gostaria de ouvir mais sobre Grunwald, fosse sobre as terras ou a história secreta. A dama respondeu que, na verdade, não era de Grunwald, então provavelmente não seria de muita ajuda. Só sabia que o Lorde estava doente e não podia se mover. E, generalizando, a heroína queria saber por que o Lorde estava acamado, assim como a relação entre Kidlan e Grunwald. A dama se perguntou por onde começar, mas felizmente tinha um mapa com ela. Estendeu o mapa sobre a mesa e explicou que, inicialmente, Grunwald e Kidlan eram unidos, mas algumas gerações atrás, tudo mudou. O conde concedeu à ramificação mais jovem o título de Marquês de Terras, e foi então que o território foi dividido pela primeira vez. Graças a essa ligação, Kidlan ajudava constantemente a destruir monstros. Mas um dia, quando os Quenelas foram pegos de surpresa, os monstros invadiram as terras do Lorde. Foi nesse dia que uma tragédia terrível aconteceu, quando monstros sedentos de sangue entraram no prédio. O Lorde foi atacado por essas criaturas e ficou gravemente ferido. Desde então, Kidlan tem ajudado no tratamento dele e, em troca, recebeu parte das terras de Greenwald, as quais desejavam há muito tempo, por serem conhecidas por sua fertilidade. Eles queriam especificamente esse terreno, e a heroína queria obter essas informações. Para a moça, tudo aquilo parecia muito intrigante, pois ela entendeu que Enya certamente queria algo em troca. Ela se ofereceu para ajudar Enya quando ela precisasse e ficou muito feliz por ter conhecido aquela dama tão bem informada. As duas apertaram as mãos e decidiram que poderiam se contatar sempre que pudessem ajudar uma a outra. Naquela noite, Dali fez um chocolate quente para Enya, e ela perguntou exatamente o que ele fazia na propriedade do Lorde. O jovem cuidava das antigas áreas de caça, caso os monstros aparecessem novamente. A heroína mal podia acreditar que um homem que não conseguia matar nem uma mosca havia sido encarregado de lidar com monstros sanguinários. Ela pediu para ir com ele à propriedade do Lorde, mas o jovem quis saber por que ela queria isso. Ela o lembrou das terras que ele estava procurando para ela, e talvez tudo girasse exatamente em torno disso. Enya encontrou uma boa maneira de conseguir essas terras e contou imediatamente a Dali. Logo, eles partiram para a propriedade de Lord Greenwald, para que a garota pudesse descobrir algo. A dama agradeceu ao jovem por sua ajuda, pois foi graças a ele que conseguiu chegar ali. No entanto, devido ao trabalho, Dali precisou deixá-la. Enya o tranquilizou dizendo que estava tudo bem e que conseguiria lidar com a situação sozinha. Quanto mais ela o observava, mais ele lhe parecia incrível e incrivelmente atencioso. Talvez, por ser um mercenário, ele tivesse uma postura impecável e excelente habilidade com cavalos, à primeira vista, alguém poderia até confundi-lo com um aristocrata. Assim que a heroína chegou à propriedade, sentiu um olhar atento sobre si e percebeu que provavelmente estava sendo observada. Era Lady Adeline, que espiava pela janela desde sua chegada e via tudo o que estava acontecendo.
Adeline se perguntava por que aquela raposa havia vindo até a propriedade, se tinha algum plano em mente e se queria atrapalhá-la novamente. Ao chegar à mansão do Lorde, a garota se surpreendeu ao ser recebida pelo mesmo agente que havia enganado ela sobre a casa, e ele, na verdade, era o assistente do Lorde. Ele ouviu de Sandali que a garota queria conhecer o Lorde, mas no momento ele não estava recebendo visitas. Ela já sabia disso, mas disse que havia vindo como médica para verificar seu estado e pediu permissão para entrar. O agente não podia acreditar que a garota fosse realmente uma médica capaz de ajudar o Lorde doente. Antes que pudesse se alegrar, seu rosto se fechou em uma expressão triste, ele provavelmente escondia algo. Descobriu-se que não podiam arcar com os custos médicos e que ele até aceitava bicos para ajudar a sustentar a propriedade, como quando ajudou Anne a encontrar uma casa. A moça disse que não cobraria o pagamento imediatamente, mas o agente não sabia se ela pretendia ajudar por pura bondade. No entanto, Anne estava confiante de que poderia curar o Lorde, esse era seu verdadeiro objetivo, e sugeriu que discutissem o custo depois do diagnóstico. Ao entrar no quarto do Lorde, a dama sentada ao lado da cama viu o assistente e a visitante, e parecia reconhecer aquela garota. O assistente sugeriu que Anne examinasse o Lorde e relatasse seu diagnóstico. Era a senhorita Sofia, que elas já haviam conhecido anteriormente, e Anne pediu gentilmente permissão para verificar o estado do Lorde. Anne imediatamente percebeu um cheiro estranho, que já havia detectado vagamente no chá da tarde, e ela conhecia muito bem aquele cheiro. Perguntou quando o Lorde começou a apresentar sintomas, pois isso era muito importante. Cerca de 3 meses atrás, ele perdeu a consciência e não conseguia mais se mover. Lady Sofia contou isso. 3 meses era bastante tempo, mas felizmente Anne tinha o medicamento perfeito para ajudá-lo. O assistente perguntou se o remédio era confiável, já que tinham tentado de tudo e nada havia funcionado. Anne começou a listar os sintomas, alucinações, falar sozinho e uma erupção característica nas mãos e nos pés. Os sintomas físicos e psicológicos surgiram ao mesmo tempo. O avô de Anne também havia apresentado os mesmos sintomas. Mas felizmente, com tratamento oportuno, ele se recuperou rapidamente. Sofia ficou assustada e perguntou do que o avô dela sofria, já que ele e o Lorde tinham os mesmos sintomas. Mas de repente, a heroína disse que não se tratava de uma doença comum, daquelas que pessoas normais sofrem. Declarou com confiança que se tratava de um veneno muito forte, alguém havia envenenado o Lorde há 3 meses. Sofia, com lágrimas nos olhos, pediu para salvasse seu avô, pois, após a morte de seus pais em um acidente de carruagem, ele era o único familiar que restava. Anne perguntou se eles seguiriam suas instruções, e Sofia estava disposta a fazer o que fosse necessário para manter o Lorde vivo. Quando recebeu o consentimento dos parentes, Anne abriu o frasco de remédio e o levou até a boca do homem. Pediu que segurassem o Lorde pelos braços e pernas e inseriu a garrafa em sua garganta para que ele bebesse até a última gota. Parecia que o avô estava sentindo muita dor, mas Anne garantiu que aquilo era apenas uma reação ao gosto do remédio. O assistente ficou completamente assustado, achando que podia ser algo estranho. Acontece que era água benta, um item premium vindo da igreja, e foi o que ajudou a eliminar o terrível veneno. A heroína chamou a água benta de algo inestimável, capaz de curar muitas doenças, sendo especialmente eficaz contra venenos. Era possível ver nos olhos dos presentes a pergunta: onde ela conseguiu água benta com esse poder? Todos os membros da família realmente acreditaram nela, e logo o Lorde pareceu se acalmar. Anne sugeriu continuar o tratamento regularmente até a recuperação completa. Sofia segurou as mãos da garota, sem saber como poderia retribuir, pois todos já estavam se preparando para a morte do parente. Água benta era um remédio tão caro que nunca haviam sequer considerado usá-la, apenas tinham ouvido falar que era usada em casos incuráveis, quando os remédios comuns não funcionavam. E, de fato, a condição do Lorde era gravíssima. O assistente comentou que Lady Adeline dizia que ele poderia ser curado com ervas, mas nada havia surtido efeito. Pela primeira vez, eles viram alguma melhora no Lorde e queriam recompensar a garota. No entanto, disseram que a família não estava em boas condições financeiras no momento. A heroína então sugeriu que lhe dessem terras, para que ela pudesse cultivar ervas e tratar pessoas doentes que não tinham dinheiro para pagar por tratamento, mesmo estando gravemente doentes. O assistente percebeu que estava diante de uma médica de verdade, mas explicou que havia poucas terras férteis em Greenwald e as que podiam oferecer eram incultivadas. A heroína só precisava de um terreno grande, e prometeu cuidar de todo o resto por conta própria.
Ele lhe ofereceu um jardim atrás da propriedade, junto com uma pequena horta nas proximidades, o que poderia ser útil para ela. Na verdade, o terreno baldio em frente ao castelo era o maior espaço disponível nas redondezas, mas pertencia a Kidlan, e não podiam oferecê-lo. Enya queria conseguir justamente essa terra próxima ao castelo, em vez do terreno que Dali havia encontrado, e essa opção lhe parecia perfeita. As ordens imperiais para cada região são enviadas primeiro à propriedade do Lorde. Portanto, se ela plantasse ervas perto dali e trabalhasse como médica, seria a primeira a ouvir as notícias do Império. O assistente pediu que ela aguardasse um pouco. Ele preparou um contrato de trabalho para o cargo de médica. Durante todo esse tempo, Adeline observava a conversa escondida, do lado de fora da porta. Estava claramente incomodada com a situação, pois, no fundo, odiava aquela garota, por algum motivo, todos se apaixonavam por ela imediatamente. A área toda estava tomada por aquele encanto silencioso da hora mágica em que o dia dá lugar à noite, e a propriedade era banhada pelo brilho suave dos raios do pôr do sol. Voltando para casa, a heroína contou com alegria a Dali que havia conseguido um emprego na propriedade do Lorde. Por um tempo, ela monitoraria a saúde dele. O jovem nem imaginava que a garota seria capaz de conseguir algo assim. Perguntou se ela precisava mesmo do dinheiro e esperava que ela não se sobrecarregasse. Mas a heroína tinha outro motivo, podia-se dizer que era uma preparação para conseguir as terras que ele havia encontrado. Como médica, ela não podia ignorar um paciente em perigo, e acreditava que alguém havia envenenado o Lorde propositalmente. Além disso, trabalhar na propriedade a manteria por dentro das novidades do Império. Dali, no entanto, se preocupou se o Imperador não descobriria sobre isso. Se o amaldiçoado Lord Grinwald despertasse após 3 meses, todos iriam querer saber quem o curou, e rumores se espalhariam imediatamente. Como o Imperador estava formando seu próprio grupo de apoio, recrutando talentos independentemente de sua origem, com certeza notaria Lady Enya. Afinal, ela era uma médica incrivelmente habilidosa e capaz de curar qualquer doença. Mas agora, Enya estava preparada para qualquer consequência. Ela ficou comovida com a preocupação de Dali, mas pediu para ele não se preocupar, pois tinha seus próprios meios. Fazia 3 anos que havia escapado da ordem do Imperador. E se o Imperador quisesse, seria fácil encontrá-la. Agora, Dali percebeu que a heroína provavelmente vinha escondendo cuidadosamente sua identidade. Ela sabia que o Imperador estava sobrecarregado com muitos assuntos além de se preocupar com ela, e estava aproveitando esse momento. Ela enviava relatórios constantes à capital sobre os crimes cometidos pela velha aristocracia, de modo que o Imperador realmente não tinha tempo algum. Ela também possuía uma lista de coisas ilegais que o Imperador anterior e a velha aristocracia haviam feito. Eles comandavam o país há muitos anos, então não seria fácil desenterrar tudo. Por isso, ela contratou informantes para expor seus crimes e corrupção e fez denúncias durante anos. Um imperador que busca fortalecer seu poder deveria estar satisfeito. Mas, por causa dela, ele não estava conseguindo avançar, pois estava ocupado demais com os problemas do império para ir atrás dela. E, todas as vezes, isso jogava a favor da garota. Ela considerava seu plano simplesmente ideal, pois amarrava as mãos do imperador e punia os vilões do romance, era como matar 2 coelhos com uma cajadada só. O jovem pensou sobre isso e ficou realmente surpreso, pois jamais teria imaginado um método assim. Não era de se espantar que houvesse tanto trabalho ultimamente, e tudo aquilo fazia parte do plano de Enya. Na manhã seguinte, o Lorde estava se sentindo muito bem. Ele até conseguiu andar pelo castelo um pouco, e Enya havia se tornado sua médica assistente apenas uma semana antes. Ela ficou incrivelmente feliz ao saber que ele estava melhorando. O veneno que haviam usado nele era muito raro e possuía propriedades únicas, se espalhava muito lentamente e exigia doses múltiplas. E até atingir uma dose letal, não causava nenhum sintoma visível. Mais importante ainda, esse tipo de alum não podia ser produzido naturalmente, e a pessoa que envenenou seu avô no passado era um mestre de acupuntura do hexágono. Isso fazia parte do plano para destruir a família do líder da nova facção aristocrática. Se o hexágono tinha agentes em Grinwald, então essa pessoa poderia ter estado próxima ao Lorde por bastante tempo. Enya só suspeitava de uma única pessoa, e essa pessoa estava ali. Ao ver um vestido vermelho por trás da porta, ela se perguntou se Lady Adeline realmente estaria envolvida em tudo aquilo. De repente, a moça parecia estar com muita pressa para ir a algum lugar, e quando Enya saiu do quarto do Lorde, percebeu isso imediatamente.
O exame havia terminado por hoje, e Sofia perguntou se algo havia acontecido. Ela queria agradecer novamente a Enya pelos cuidados, pois foi ela quem conseguiu salvar seu avô. Se não fosse por ela, ninguém teria descoberto que se tratava de um veneno cruel, e talvez tivessem continuado buscando a cura na direção errada. Seu avô havia criado Sofia desde a infância, em lugar de seus pais. Para ela, ele era a pessoa mais gentil e bondosa do mundo, por isso, ela não conseguia entender quem poderia querer lhe fazer mal. Sofia falou sobre uma flor medicinal especial, que era usada para remover toxinas. Mas se a condição do Lorde começou a piorar após seu uso, então havia algo errado com a erva, ou a planta trazida era outra. A peça-chave ali era a pessoa que entregou as ervas. Então Enya pediu que ficassem de olho em Lady Adeline. Mas assim que Sofia ouviu isso, não conseguiu acreditar que Adeline pudesse estar envolvida. Ela nem sequer conseguia suspeitar da amiga. Além disso, Adeline era sua única amiga. Mas Sofia era uma garota doce, gentil e ingênua. Mesmo diante de uma situação tão séria, ainda se recusava a acreditar, e era incrivelmente difícil manter a razão e o coração gelado ao mesmo tempo. Enya poderia simplesmente tê-la ignorado, mas agora precisava descobrir o máximo de informações possível. A jovem olhou para Sofia com doçura e disse que, a partir de agora, poderiam se considerar amigas. Sofia não esperava que alguém oferecesse amizade, ainda mais uma pessoa tão boa e inteligente. Ela aceitou com alegria e pediu para ser chamada apenas de Sofia, e a aristocrata Enya também pediu que a chamasse apenas pelo primeiro nome, apesar de sua posição. Estava muito feliz por o Lorde estar melhorando e prometeu mostrar-lhe a biblioteca dele em breve, pois era seu lugar favorito. Aquilo pareceu maravilhoso, e Enya admitiu estar ansiosa pelo momento. A partir de agora, pretendia visitar o local com frequência, e seria bom ter alguém por perto no castelo. Mas, de repente, a heroína ouviu um som terrível, parecia uma discussão séria. Os sons vinham de um dos cômodos, e Enya decidiu, com coragem, ir verificar o que estava acontecendo. Ela ouviu Adeline gritando, dizendo algo sobre a confusão e as palavras de seu pai, que ela deveria seguir. Ouviu também frases como, uma garota estranha curou o Lorde, e se a nossa família for exposta, será o fim, e que ela não fazia ideia do que fazer a seguir. De pé atrás da parede, Enya olhou com cuidado na direção dos gritos e viu uma furiosa Adeline Kidwan diante dela, segurando uma esfera vermelha nas mãos. Era um comunicador mágico, e com a ajuda daquela esfera, ela conversava com alguém. Uma voz saiu do objeto pedindo que a Lady se acalmasse e explicasse novamente se o conde realmente havia se recuperado. Adeline gritou com raiva, dizendo que nunca havia tirado nada de seu pai em toda sua vida. Essa garota tinha roubado Dali dela, humilhado-a, e agora havia se metido nos assuntos da família. Alguém, do outro lado da esfera, pediu os documentos que já havia solicitado anteriormente. Adeline gritou que isso agora era completamente irrelevante.